Vamos agora, meus amados irmãos, para a parte 2 do nosso estudo da lição 1 do quarto trimestre de 2020, né? A fragilidade humana, a soberania divina, o sofrimento, a restauração de Jó, o trimestre, hoje o livro de Jó. E como são dois vídeos, teve a primeira parte e a segunda, eu vou falar rapidamente o que eu disse no início da primeira parte, resumidamente. É o pastor Airo Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatirão, Duque de Caxias, na Convenção Santa Marta, Belford Roxo, na Convenção Nova Campinas. Por motivo da pandemia, desde março, estamos gravando vídeos, mandando para os irmãos, por não termos a escola bíblica presencial devido à pandemia. Agora, com a volta de várias atividades, estamos voltando com a escola bíblica presencial a partir deste domingo. Então, espero e quero que todos os irmãos vão à escola bíblica. Mas, pastor, por que o senhor está gravando um vídeo? Para aqueles irmãos que, por motivo da própria pandemia, tem a dificuldade de ir na igreja, ou por motivo de doença, ou até um outro motivo, especialmente às vezes alguém pode estar trabalhando no domingo, está numa escala, e aí eu estou gravei o primeiro vídeo, estou gravando agora o segundo, na segunda parte, e estarei colocando no YouTube, no canal Sandro Anelas, para que esse irmão que tiver dificuldade possa acessar o vídeo e estudar a lição. Agora, os irmãos que não tiverem nenhum problema, esperamos estar presentes na escola bíblica, presencialmente nas igrejas. Então vamos agora para a segunda parte, estudamos a parte 1, a parte 2, e agora vamos para a parte 3 da lição. Terceira divisão e última. A natureza e mensagem do livro de Jó. 3.1. Por que o justo sofre? Essa pergunta aqui, que nós vamos ler, falar alguma coisa nesse ponto, ela é o assunto de praticamente todo o trimestre, principal livro de Jó, é esse assunto que estaremos tratando, vamos dizer assim. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ainda porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, vamos fazer uma rápida meditação aqui, falar sobre esse ponto, embora nós vamos estudar durante o mês todo. Era naquele tempo, as pessoas pensavam assim? Sim, você vai ver que, em algum momento, até o próprio Jó, nas conversas que ele teve, com seus amigos ali, o debate, ele falou alguma coisa. Os seus amigos falaram exatamente isso. Se Jó sofreu o que sofreu, é porque ele estava em pecado, tinha alguma coisa errada na vida dele, alguma coisa aconteceu. Quando a Bíblia não fala isso. Jó é um dos principais exemplos. Mas não é só Jó. Hoje, no século XXI, muita gente está pregando. É aquelas expressões que a gente ouve por aí. Só vitória. Não. Na vida do crente, há lutas, vitórias. Dificuldades e vitórias. Não é só vitória. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Gostaria eu que, como pastor, estar dizendo para o irmão, não, meu irmão, você vai aceitar Jesus, vai entrar na igreja, agora só vai ser bênção na tua vida, o resto da tua vida. Não vai acontecer mais nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum. Ou se acontecer, aí vamos falar, entre aspas, o que eu ando falando por aí, você diz que não aceita, ou você determina que aquilo acabe. Não. Isso não está na Bíblia Sagrada, meu amado irmão. Nós vamos ver todos os homens e mulheres de Deus sofrendo. E a provação, as lutas, o problema, são uma maneira de Deus tratar conosco. Vou citar alguns exemplos para você. Pastor, está saindo do assunto da lição de Jó? Não, estou apenas citando algumas para você. Noemi, tempo de juízo, foi embora com seu marido, seus filhos. Chegou lá,
porque havia fome na terra de Belém, e ela foi para a terra de Moab. E chegou lá, os seus filhos casaram com duas mulheres moabitas. Depois seu marido morreu, seus filhos morreram, e ela voltou sem nada, apenas com as suas duas noras. Uma nora voltou, a outra foi Ruth que veio com ela. Quando ela chegou lá, ela disse, olha, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, amargurada e tal. E parece que tudo tinha desabado. Está sofrendo dificuldade. Mas aí Deus vai mudando a história. Primeiro mudou a história quando Ruth quis voltar com ela e disse que estaria com ela sempre, que o Deus dela seria o seu Deus. Já foi uma ação de Deus, a conversão de Ruth ao Deus de Israel. Depois Ruth indo trabalhar no campo de Boaz, exatamente já foi no campo da pessoa certa. Depois Boaz reconhecendo o que Ruth fez por Noemi. E depois tudo as coisas se encaixando até que a bênção vem. E tudo que ela tinha perdido, ela recupera com Boaz, comprando, casando com Ruth, tendo um filho chamado Obed. Esse filho depois teve um filho chamado Jessé, e esse filho de Jessé teve um filho chamado Davi. Então, tudo mudou do ruim, do péssimo, do nada, para um momento de bênção. Mas ela teve que passar por aquele momento. Ela teve que passar por aquela situação. Rei Davi. Ele era ungido de Deus. Mas foi perseguido por Saul e teve que fugir. Ele chegou a ter que levar seu pai e sua mãe, deixar lá com um rei de outro país, para cuidar deles por um momento. Depois ele mesmo teve que fugir para os filisteus, ficar com Aquis, rei de Gate. Quando ele sai para a peleja contra Saul e os filisteus não querem que ele saia, que ele volte, a sociedade onde ele morava lá com os filisteus foi saqueada, sua mulher foi levada, seu filho foi levado, ele teve que ir lá com seus homens se recuperar. Então, meu amado irmão, os homens de Deus sofreram. Eu estou falando assim por alto, mas eu poderia falar de Abraão, poderia falar de Moisés, Josué, todos eles tiveram a sua dificuldade. Então, nós vamos ver que o justo também sofre. O justo também passa dificuldade. E tu tem um propósito da parte de Deus. Ah, o irmãozinho está passando aqui. Ah, porque ele pecou. Ou porque isso aconteceu na vida. Não, meu amado irmão. Eu vai ver na vida desses homens de Deus, de mulher de Deus, não pecaram. Era um propósito de Deus. Que eles passassem por aquilo. Um aprendizado para eles, um aprendizado para outras pessoas que estão ao redor deles. E o aprendizado daqueles que viriam depois. Somos nós, em todos os tempos, os que estão em todo o tempo, para olhar a Bíblia e ver essa situação. Mas isso nós vamos focar no trimestre inteiro. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado, com muitos bens, uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como diz Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Os irmãos sabem o que o livro diz, já leram o livro com certeza. Jó era um homem, segundo o próprio Deus disse, justo, íntegro, reto. Tinha todos esses bens aqui que foi falado nesse ponto. E aí teve um dia que Deus estava reunido com seus filhos e Satanás apareceu diante deles e o Senhor disse para ele: de onde tu vens? Eu venho de passear pela terra. Tu viste meu servo Jó? Aí Satanás, na sua estratégia, como ele diz, ele só é fiel pelas bênçãos que o Senhor tem dado a ele. Pastor, essa é a realidade? Na vida de muitas pessoas são. Muitas pessoas nós estamos vendo hoje no século XXI que Deus abençoa, Deus prospera, as coisas acontecem, e a pessoa está ali fiel, feliz, louvando a Deus, com prazer de ir na casa do Senhor, fazer tudo. Aí acontece uma coisa qualquer que vem contrária. Aquela pessoa, então, começa a se afastar, começa a se esfriar, começa a não querer ir mais para a casa do Senhor, e quantas até se desviam. Não, meu amado irmão, eu não tenho que servir a Deus pelo que Ele faz, eu tenho que servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz para mim. Ah, pastor, mas Ele não faz. Faz, seja grato a Ele.
nas mínimas coisas. A Bíblia vai mostrar, lá no Novo Testamento, Jesus conta uma história que na nossa Bíblia vem contido de parábola, rico e Lázaro. O rico tinha todos os bens nessa terra, ou seja, é o que as pessoas pensam que é prosperidade espiritual, né? que é bênção. E o pobre, o Lázaro, comia da migalha. Então, não tinha nada. Tinha todo motivo para reclamar, para murmurar, para não aceitar, para sei que lá o quê. Mas não, ele estava ali. Quando morreram, ele foi para o seio de Abraão e o outro não. Então não é o que você tem nessa terra que vai dizer que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então, muito cuidado com isto, muito cuidado com as teorias modernas que se pregam nos púlpitos, se ensina na TV, na internet, enfim. O justo sofre, o justo passa por suas dificuldades, e se Deus o abençoa, não é porque ele tem, é que ele é abençoado. Tem que ser assim. Porque eu tenho, então eu sou grato. Não. Eu sou grato a Deus pela maior bênção que ele poderia ter me dado. É a salvação da minha alma. Meu nome está escrito no livro da vida. Olha para a vida dos homens de Deus, ninguém ficou rico, milionário. Morreram. Paulo, Pedro, Tiago, Tomé, a história com André, todos eles padeceram. Os grandes missionários, grandes homens de Deus, né? Porque o único objetivo deles é fazer a obra de Deus. Vamos para o 3, o último ponto. Pode o homem compreender Deus? Vamos lá. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Atos 9, de 1 a 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Eu acho que um dos pontos principais do livro, que nós vamos estudar bem lá no final, como eu já citei, é quando Jó chega no capítulo 42 e fala para o Senhor: até então eu conhecia de ouvir falar, mas agora os teus olhos te veem. Como assim, pastor? Você fala desse texto, conhecia de ouvir falar, conhecia de Deus, cultuava a Deus, enfim, mas aquela experiência, primeiro, de tudo que ele passou, mas continuou fiel. A acusação de seus amigos, mas ele continua ali. No final, o próprio Deus aparecendo a ele, falando coisas que ele chega a confessar no capítulo 39, que ele falou do que não sabia. E aí ele então, pastor, mas ele só falou que agora está bom te ver, quando ele estava totalmente curado. Não, meu amado irmão. O texto de 42 vem, ele fala isso, quando ele termina, Deus fala para os amigos de Jó que só os perdoaria pelo aquilo que eles tinham falado, se eles fossem até Jó, falam com Jó, aí quando Jó ora por eles, é que o cativeiro muda. Então a pergunta é, pode o homem compreender Deus? Somente por experimentar. Amado irmão, tem até aí é para evangelizar, né? Tem até um folheto antigo que dizia doce ou azedo. Esse folheto falava, como é que você vai saber se uma laranja é doce ou azeda se você não experimentar? Assim como a gente fala, aceita Jesus? Não, depois, quem sabe um dia. Não, não é para mim, não é bom. Você só vai saber quem é Deus se você tiver comunhão com Ele. E como é que eu tenho comunhão com Deus? Lendo a palavra, orando, jejuando, estando na casa do Senhor para aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Olha o que ele mestre aí, olha o que ele diz aqui no final. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. E é o livro que nós vamos estudar. São 1, lição 2, lição 3, lição 4, todo. Aquilo que Deus fez na vida de Jó. Eu vou ler mais aqui um subsídio, que não está na lição dos irmãos, e depois estaremos lendo a conclusão e terminando esse segundo vídeo. 7 características principais assinalam o livro de Jó. Um habitante do norte da Arábia foi um não israelita justamente a Deus. 2. Este é o livro mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. 3. Revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está operando para depurá-la e aprofundá-la. A perseverança de Jó na sua fé
que o propósito de Deus prevalecer sobre a expectativa de Satanás. 4. O livro é de valor inestimável pela revelação bíblica que contém sobre assuntos-chave tais como Deus, raça humana, a criação de Satanás, pecado, sofrimento, justiça, arrependimento e fé. 5. Boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro, talvez indique tratar-se de um erro comum entre o povo de Deus. Erro este que exige correção, que é quem sofre, pois está com alguma coisa errada na sua vida. Aliás, lá no Novo Testamento, os discípulos perguntaram do cego nascendo, capítulo 9 de João: Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele e os seus pais. Então as pessoas estavam com essa ideia. E daí surgiu muitas histórias, que não vamos discutir aqui, maldição hereditária. Cuidado, meu amado irmão. Fique com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Você vai aprender muito. Papel de Satanás como adversário do justo. O livro de Jó o demonstra mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 ocorrem em Jó. Então, 19 vezes Satanás é citado no Antigo Testamento, 14 estão escritos no livro de Jó. Então veja que o livro mostra como Satanás se coloca contra nós cristãos. E, por sétimo, Jó demonstra com toda clareza o princípio bíblico que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. E depois nós vamos discutir isso aqui, vamos falar sobre isso bem profundamente nesse trimestre todo. Conclusão. Nesta lição, apresentaremos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isto é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é um seio de todo ser humano. Isso é importante também falar aqui na conclusão. Os ensinos bíblicos. Isso aqui é para aquela época. Hoje nós estamos vivendo uma outra época. Hoje é uma outra época diferente. Você está pensando, não. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Está escrito na Bíblia. Tem o seu propósito para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. Deus está preocupado conosco. Esse livro será importantíssimo a cada dia para a nossa vida. O que você estudar agora, nesse trimestre, na Escola Bíblica Dominical, volto a dizer, presencial, estaremos novamente ali na Igreja Sede Caxias, na Congregação Santa Marta, às 9 horas da manhã, todos os domingos, e na Congregação em Nova Campinas, que lá é antes do culto, às 17 horas, para estudar a Bíblia Sagrada, para estudar a lição da Escola Bíblica. E você vai estar aprendendo, isso vai ser útil para você durante toda a sua vida. Não falte, esteja presente na igreja, e se por um acaso algum dos irmãos tiver a dificuldade por causa de tudo que já falamos no início do vídeo, então assiste no YouTube, que depois estaremos colocando no YouTube, para que você possa também participar dessa maravilhosa lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.